Psicologia. Psicologia é uma palavra que a gente pode chamar do gênero feminino. Psicologia é uma palavra de gênero feminino que carrega em si mesma todas as ambivalências, as complexidades inerentes a um mundo que odeia o feminino. Tenho aprendido com a minha colega psicóloga Karina Mendicino essa diferença entre o feminino e a feminilidade. A feminilidade é algo construído socialmente, custa caro, e a função das feminilidades, nesse caso, dessas performatividades, é reprimir ou represar ou aniquilar ou silenciar o feminino. Já o feminino tem a ver com aquelas características próprias da mulher, da sua ligação com a natureza, com aquela coisa que é tão natural quanto espiritual e mística, como a questão dos processos menstruais, como a questão do parto, do puerpério, da maternidade. Mesmo que a mulher não venha passar por esses processos maternais, né, porque os menstruais é difícil delas escaparem, mas mesmo que ela não passe pelos processos maternais de parto, de gravidez, de gestação, elas carregam a possibilidade que as constitui que vai determinar, digamos assim, o feminino. E aí, nesse sentido, a psicologia é uma palavra feminina que vai carregar todo esse preconceito, porque é assim. Primeiro que as instituições sociais olham de maneira ambivalente. Eu tive que dialogar muito comigo no meio do meu curso de psicologia, porque eu via isso, né? O psicólogo no serviço social, ele está o tempo inteiro sendo assediado para ser secretário e produtor de relatórios para assistentes sociais. O psicólogo nas instituições jurídicas, ele acaba sendo secretário e um diácono, digamos assim, de advogados, ou de juiz, ou de uma série de coisas. E quando ele se institui, aí há um estranhamento, que a gente vai vendo desde o processo, né? Desde a hora que a doutora Elisa é chamada, quando a juíza já olha para aquilo de maneira estranha, já tem uma preocupação no depoimento anterior por parte da acusação, e aí fica a defesa do Jairo já se posiciona, acho que foi o posicionamento mais contundente da defesa de Jairo, e aí o promotor, para variar, dá aquela gentil banalizada que é típica dele. Ou seja, é uma instituição inteira se levantando contra o feminino que estava ali ostensivo, seja na profissão, que é a psicologia da doutora Elisa, seja na própria doutora Elisa, porque foi uma profunda falta de respeito em relação àquela testemunha. Porque é simples, testemunha a gente ouve. Se ela mentir, ela vai arcar com as consequências. Mas eu acho interessante esse medo inconsciente que as pessoas têm de criar inconsciência. É o medo da luz, né? Fala-se tanto no direito, na filosofia, sobre o iluminismo, mas quando as luzes profundas da psicologia podem emergir, aí há uma resistência inconsciente. Quem é essa mulher? Por que ela vai fazer isso? Aí cria-se uma estratégia, né? Ah, você vai falar do Leniel? Mas o que eu queria te dizer é isso, a psicologia carrega todas as ambivalências que com a qual uma sociedade trata o feminino. Nesse sentido, eu me sinto profundamente orgulhoso de ser psicólogo, porque eu estou lidando com esse terreno que carrega essas questões ambivalentes que se atribuem ao feminino, e eu vejo na minha profissão exatamente a forma como as mulheres também se comportam. Elas têm um potencial, elas são inocentes, mas se culpam, elas sofrem muito, mas têm o costume de culpar as outras pelos mesmos sofrimentos aos quais elas sobrevivem, né? Por exemplo, por mais que você lide com uma mulher numa situação específica, num consultório, que ela vai se entender, que ela vai crescendo como pessoa, quando ela tem de ver isso na vida de uma outra pessoa, eu no lugar dela faria isso. A gente vê isso tanto nas pacientes, quanto na sociedade em geral, porque isso é todo um processo milenar de socialização alienante, quanto a gente vê isso em relação à própria psicologia. Eu já disse isso em algum outro vídeo, mas eu vou repetir aqui. Eu vejo, por exemplo, a psicologia se posicionando de maneira ostensiva em relação à luta pelas igualdades da diversidade sexual. Então, solta-se notas, solta-se pareceres, né, sobre a questão das homoafetividades,
das mulheres trans, né? Dos movimentos transativistas, mas eu vejo, por exemplo, um silêncio perturbador em relação ao caso Henri no que concerne aos direitos de uma mulher professora periférica chamada Monique Medeiros. E aí há um silêncio. E nesse sentido eu acho que a voz e a presença e a intelectualidade, a qualidade profunda da professora doutora Elisa Krieger é uma luz que a escuridão das ignorâncias intelectuais não conseguiu suportar. É isso. E para que você pense que eu não estou apenas viajando aqui, eu quero ler para você 2 trechos do Código de Processo Penal para você entender como a doutora Elisa era uma testemunha legítima, porque ela era testemunha de fato, vai depender do que a gente chama o fato, e era testemunha também de caráter, coisas que o tempo todo ficaram tentando desqualificar, né? Mas olha o que diz o artigo 202 do Código de Processo Penal. Toda pessoa pode ser testemunha, toda pessoa poderá ser testemunha, toda, não tem restrição. Aí depois ele vai dizer sobre algumas questões do sigilo, etc. Mas a professora estava extremamente preparada em relação a essa questão do sigilo. Né? A lei diz claramente que quando uma pessoa que você atendeu entende que aquilo pode esclarecer determinadas coisas, ela pode falar assim, não, esse sigilo aí você pode cortá-lo, porque não vai comprometer outras pessoas. Vai, pelo contrário, mostrar, vai comprovar, no caso da professora Monique, a inocência dela, ou comprovar o quanto que as pessoas estão falando de coisas que não entendem, né? Então esse sigilo ficou combinado com a família. Segundo artigo, que é o 203, diz assim, do Código de Processo Penal: a testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber. Olha, a professora doutora Elisa, ela sabe de alguma coisa? Por que ela foi impedida de dizer o que ela sabe? E ela sabe, né? Relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Ou seja, a professora estava fundamentada. Ela sabia de coisas, ela tinha informações a prestar, ela tinha até comprovações. Vou citar um exemplo. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!